Namastê. Namastê. Pedindo a bênção da Sangha, da comunidade, dos irmãos, das irmãs. Sim. Quem sou eu sem a bênção de vocês? Sim. Amém. Eu quero talvez aproveitar, que o Dani compartilhou aqui conosco o Gayatri Mantra, de colocar o cabimento, do canto dos mantras, da oração, da devoção, nesse contexto, onde sim aberto para pessoas diversas, sem necessariamente ter uma identificação com devoção, com canto, com mantras, E tudo bem, mistério, você está aqui e parte desse satsang sim se expressa pela invocação dos cantos. E é tão importante da gente compreender tudo isso, e até mesmo esse encontro, como uma possibilidade agraciada pela bênção de Deus, que se manifesta através de um peregrino irmão como você, que antes de qualquer ato, gesto ou palavra se prostra a um altar, se oferecendo a serviço, que antes de qualquer materialização do que satsang invoca, pede bênção, ou seja, não eu sozinho, eu pelo menos multiplicado em você, em vocês, no nosso. Então, se o momento de eu estar ali no altar não é suficiente, apesar de ser sincero, de buscar elevação, pai, mãe, que seja no nosso. E aí o cabimento sim, peço a sua bênção, irmão, pelo amor de Deus, me abençoa. E ali tão incrível milagre possível acontecendo, todo mundo, aonde talvez nós, cheios de interferências, não conseguimos numa só, pai, mãe, essa elevação, mas sim, ainda que não manifestada, clara, real, palpável, mas do momento que me apoio na Sangha, e aí o cabimento de Sat, que é pai, mãe, que é o si mesmo em cada um, nosso, Sangha, comunidade. E eu posso aí sair da minha finita possibilidade, e pelo menos, tudo bem, não tão infinito assim, mas de finito por finito, a soma, e aí de repente um fluxo, força, quando de repente no conjunto a gente sim, pode mais. Pode mais o quê? Oferecer, comungar a inteireza em nós, daquele que se ousa abençoar alguém. Porque eu estou aqui, irmão, tu vai me negar a bênção? Eu não te conheço, tu não me conhece. De repente, primeira vez, está aqui você, não veio nem necessidade, nem necessariamente por interesse, por necessidade, sabendo onde é que tu ia, e aqui estás, está aqui de curioso, e de repente chega um maluco, depois de mantra, se prostrar no altar e pede a tua bênção. O que tu faz com isso? Aonde é que vai a tua inadequação? Aquela sensação de, cara, não pertenço, não é comigo, minha turma, não é minha turma, isso, aquilo, enfim, novela, mente. Quando de repente o momento quebra com a tua mente e sem querer talvez abra o teu coração, porque eu estou aqui humildemente, sinceramente pedindo tua bênção. E é incrível, porque quando a mente quebra no absurdo da pergunta ou da colocação, porque você não estava preparado para isso, para alguém adulto com barba branca te pedir bênção, me dá a sua bênção, me oferece a sua bênção, eu preciso da sua bênção. E ali, sem querer, todo mundo, em algo mistério em você, sim, seja exclamado
o sentido, sem a interferência da mente, num nosso, que é a manifestação desse ainda que nessas expressões todas diferentes, eu e você, mas existe um em você, assim como em mim, que abençoa, e nós já sendo a extensão desse Sat. E o cabimento das nossas preces no sentido de expressão devocional, você que é fiel ao Pai ou à Divina Mãe, se colocar em busca dessa elevação, ele se consagra no nosso. E para vocês, talvez com essa dificuldade da expressão devocional, e tudo bem, de repente a tua pegada é outra, o teu caminho é outro, irmão, sabe? E a gente não está aqui disputando crenças, não crenças, a gente está aqui querendo ir além da crença, da descrença até, para entrar num espaço onde algum mistério é tão cabível em mim e em você se manifesta, e de repente o milagre do nosso não ser nem 1 mais 1, eu, você, 2, 1 mais 1, 3. E quem é esse terceiro? Se não a inteireza em nós, se não o mistério em nós, se não os diversos nomes de Deus que talvez faça parte do teu caminho religioso, ou o não nome de Deus para você que não tem essa relação com a manifestação no seu sentido óbvio, mas que está aqui em Satsang e me abençoando pelo amor, talvez não de Deus, mas não importa, pelo amor, duelo entre eu e você, e manifestado, eu preciso de você para essa inteireza em mim se manifestar. Do contrário, não. Jesus não disse quando quando 2 ou mais estiverem reunidos no nome, santo nome, sagrado nome, que não pode ser necessariamente objetivável, que num sentido de contexto, pelo fato da gente ter essa necessidade de comunicação, porque ainda não comungamos em silêncio, ainda não temos um acordo ou uma consagração da relação no silêncio, e aí vem o cabimento da expressão, do nome que a gente se ousa colocar ao inominável. E é por isso que às vezes entra mais fácil quando de repente declaro, por uma que é da pegada de ordem pessoal, pelo amor de Deus. E aí o cuidado do irmão, que reconhece que Deus, para você, de repente, cara, que difícil, Deus carrega um passado já tão traumático, tão pesado, tão cheio de lembranças de culpa, de ressentimento, de cobrança. Então tudo bem, abre mão de Deus, eu abro mão do meu também, do teu não Deus, e de repente pelo amor. E amor que nesse sentido é a manifestação do mistério desse elo, ainda que na alteridade, sabe, não separados, não diferentes. Daí o cabimento, sabe, pelo amor, me abençoa. Eu preciso de você para consagrar esse amor em mim. Do contrário, se eu pudesse fazer isso sozinho, não seria amor, porque amor é relação, é elo. Então que incrível a gente conseguir estabelecer no espírito da Sangha algo em prol da realização desse Sat. E que no sentido mais profundo, além de uma pegada aparente no contexto Bhakta devocional, é o si mesmo em nós, todo mundo. E que falta muito da palavra para a gente ter uma clareza, mas também não nos limitamos a tentar entender pela palavra no seu sentido do conceito. Vamos investigar. Daí o cabimento do encontro. Sat, San. O si mesmo, que em inglês é self. Em sânscrito, Atman. Mas nem Atman, Paramatman. Porque a gente, com as nossas condições de imperfeições, projeções egóicas limitadas ao pequeno eu, até mesmo Atman, que discursa e traz a possibilidade do si mesmo, a gente tende a rotular. Porque a gente não consegue lidar com o absurdo de ter relação com algo que não é manifestado. A gente tem a fixação, como é quase que o DNA, a memória genética de Tomé em nossas vidas, de ver para crer. Você tem que tocar, você tem que perguntar até a resposta, você tem que ter garantia, porque aí sim, acredito. Mas isso não é fé, irmão.
Fé é justamente entrar num contexto onde tu não consegue ver, mas tu acredita. E acreditar não é just believing, you know? It's behaving, it's exchanging, é comprometer-se. Tu consegue entender isso, irmão? Que se a gente resume acreditar no nível só da crença, é só um condicionamento que tu leva para a tua vida. Mas se de repente o teu acreditar, ele vem junto, sabe, realizar, ampliar, comprometer, consagrar. E consagrar onde? Na vida, no próprio karma, que você aqui manifestado, surgiu encarnado desse jeito, com as tuas características, cumpre. Se aquela nossa relação com o acreditar não faz das nossas ações trabalhar no dia a dia algo que de fato está em pró desse serviço mais ampliado, que não mera egoidade ampliada, para que perigo acreditar? Mas se esse acreditar é vivo e se manifesta de bhakti, em karma, yoga, uau! Aí não precisa nem acreditar. Tantas pessoas, todo mundo, que tem condições de vidas altruístas, sem necessariamente se apoiar nessa ou naquela tradição. E se tu quer mesmo verificar a realidade de um mestre espiritual, não é naquilo que ele prega, não é necessariamente no maneirismo que ele faz ou deixa de fazer no seu sentido devocional, é nas obras que essa pessoa realiza e deixa para o mundo, nesse legado, sabe, de apoio e de amor ao próximo. E é interessante, Jesus colocava já amar Deus sobre todas as coisas. Então existe, até mesmo na nossa necessidade de segunda lei, amar o próximo como a ti mesmo, a necessidade de você elevar a tua percepção de amor. E quem eleva isso, senão a possibilidade de Deus na tua vida? Porque não elevado é impossível amar o inimigo. Eu amo quem, enfim, me dá um retorno. É tudo à base do interesse. Tem que ter condições o meu amor. Do contrário, como amar? E a vida do ego é essa, é uma troca, é um toma lá da cá. E tão incrível entrarmos numa dimensão onde a gente vê, enxerga, sente a possibilidade de amar incondicionalmente, sem garantia de receber alguma coisa em troca. Quem faz isso? Você? Personagem egóico? Não. É Deus acontecendo, já em cada um, todos nós. É o amor de Deus em nós, não o meu amor. Porque o meu amor não rola, irmão. O meu sadhana, num nível pessoal, com todas as velas que eu acendo, com todo o estudo que eu faço, não rola. Quem sou eu, sem chegar aqui humildemente e pedir a bênção de vocês? E através dessa bênção, sim, sabe? A chance de ampliar-me, assim como eu. Aqui a bênção, irmão. E é incrível quando de repente no próprio contexto da incondicionalidade a gente vê que ainda se sustenta algo, né, sistêmico. Mas tu tem que pagar o preço de se ousar a amar sem garantia de que tu vai ser amado em troca. E não é um entendimento intelectual, não é uma questão afetiva, emotiva, é realização, é manifestação do Espírito, que é esse milagre, esse absurdo em todos nós, cada um. 1 mais 1, 3. Sat, o si mesmo em mim. Então, nesse sentido, poderia até, nessa investigação, compreender o si mesmo como eu me dando conta. Então, a cada momento da tua vida onde tu peca, tu erra o alvo, tu erra, mas tu se dá conta, já está ali todo mundo. A realidade de Deus se manifestando na tua vida através da possibilidade de Deus em você, ou para alguns, a potencialidade de Deus em você, se dando conta. Tão incrível a gente tirar Deus de dentro das igrejas, com todas as suas prescrições, igrejas e instituições, sejam elas quais forem, e de tirar Deus também de lá, depois, e aqui, se consagrando nas nossas vidas no agora, ainda que com todo um contexto de imperfeições da tua novela de vida, mas ó Deus acontecendo, irmão, quando você se dá conta.
E quando você entende no teu estudo, na tua investigação, que não existe condição de um ego dar-se conta, porque o ego é identificado. E se é identificado, ele não se dá conta, porque ele não consegue se observar, porque ele está identificado. Então, do momento que a fratura acontece, ou seja, uma abertura que possibilita você mesmo ter o insight, a visão interna, o despertar. E isso, para alguns, é graça. Para outros, é karma, ou seja, é um merecimento de alguma coisa que tu fez. E graça e karma, no sentido, não quero entrar muito em detalhes, se fundem numa história só, porque está além do aparente manifestado. É aí que entra o cabimento de reencarnação. Não num sentido, vamos dizer assim, técnico, específico de uma tradição, mas a possibilidade de um crescimento espiritual que não se limita só a essa existência. E não é importante você acreditar ou não acreditar nisso. O que é importante é você entender o passo a passo de uma jornada, sim, que tem como objetivo final você enxergar a realidade que é, e não a realidade que você, no caso, está. Tu não é só momento, tu é movimento também. E num sentido ampliado, apesar disso parecer, de repente, cara, 60, 70, 80 anos de vida, um momento grande, na realidade do eterno, que grande, irmão. Tão incrível isso. Tu vê o cabimento isso? A gente talvez já tenha lido essa frase em algum livro, enfim, ouvido em algum programa, entrevista, tu não tu é uma expressão humana de uma realidade espiritual. Não é um movimento humano, é momento humano, de um movimento espiritual. Essa é uma boa forma de entender yoga. O que é yoga? Num nível de estado de espírito, ou o estado do espírito em nós, o movimento de momento a momento. E tal é a identificação com a nossa existência momentânea, que a gente, perde a relação com o movimento, que não deixa de sustentar o momento. E como é que pode, aqui, agora, na nossa frente, impossível a intimidade, a clareza maior dessa realidade de algo que sustenta a manifestação. Porque sem a sustentação, o espaço não haveria manifestação. Então é incrível e é importante que tu, como peregrino devoto, como filho e filha, como esse que veio depois do eu sou antes do nome, você, eu sou antes do Marco João Maria. Uau! Eu me identifico com o Marco e parece que, não existe a realidade de eu sou, que é, por sinal, Atman, Paramatman, o si mesmo, o self, em todos nós. Sat. Sat. Essa realidade de Sat. E você está aqui por interesse, curiosidade, necessidade, não importa. A bênção é essa, todo mundo, entenda isso. Assim como você, de repente, a mente parando com o absurdo da colocação. Me abençoe, irmão. Sabe? E a tua mente para, porque ela não consegue se agarrar, porque ela não conhece isso. Tudo bem, de repente vocês têm até filhos e filhas, e esse é um momento mágico e milagroso também. Quando o teu filho e a tua filha te pede bênção, e você abençoa. Que ousado você! Como abençoar? Quem é você para abençoar? Dentro de todo um contexto de imperfeição, você, pai e mãe, abençoar o teu filho. Mas o milagre é justamente o pai e a mãe naquele momento não está identificado com a sua condição de pai e mãe perfeito. O pai e a mãe são meros facilitadores naquele momento de um grande que não nega nunca a bênção para o filho. E talvez caminho espiritual, no seu sentido evolutivo, todo mundo a nível de estágios, seja todos nós tendo qualidades de atenção e percepção mais ampliadas para reconhecer isso. Porque quantas vezes talvez você já não abençoou o teu filho e tua filha, mas não caiu a ficha ainda. Mas isso não significa que a potencialidade do mistério não estava a cada momento desse teu passado ali disponível, te abençoando. Até mesmo realizando já na manifestação o sopro. Sim, filho, abençoa, abençoa. Então é uma limpada, todo mundo. É um desapego. Existe um pré-requisito da gente meio que se desidentificar do passado, de todo o nosso teatro de vida, sabe? De todos os nossos achismos, projeções, ideias, crenças de isso e aquilo. E nesse agora simplesmente está disponível. E o quanto mais a colocação rasgar-te, abrir-te,
desconstruir-te melhor. E isso em si já é uma ousadia enorme. De você adulto, maduro, onde a sociedade te cobra, funciona, não abre mão, e tu aqui, cara, se desvestindo, se desconstruindo, e honrando isso talvez de uma forma mais profunda, onde sim, sim, sim. Esse mantra, Gayatri Mantra, é um mantra que invoca a bênção do mistério fonte, que dá a condição do sol oferecer luz, calor, nutrição. Gayatri Mantra é um dos mantras mais populares tradicionais da Índia. Nesse momento existem milhões de pessoas vocalizando o Gayatri Mantra. A Índia é um país de mais de bilhões de pessoas. 1 bilhão e tanto. E obviamente da Índia, no mundo inteiro, pessoas que têm essa relação, consagrar essa relação com Gayatri, mais uma oração para o meu sadhana, para a minha prática. Que bom! Então mesmo, incrível realizar que nesse momento, quando estávamos cantando, tantas pessoas cantando ali, e a soma possível, 1 mais 1, 3, com pessoas que tu nem conhece, que não necessariamente estão aqui à tua frente, mas a vibe, todo mundo, uau! E o que Gayatri, no caso, invoca? E eu vou fazer só uma analogia, que talvez vocês conheçam, mas eu quero aprofundar um pouquinho dela. Você já deve ter ouvido, que um mestre, um guru, um facilitador, ele aponta para a lua. E que o objetivo do seu ensinamento é justamente, cara, a lua. Tá vendo, tá enxergando, irmão? Não é o meu dedo. Eu gosto de colocar perigo com os gurus, ou os facilitadores, professores, e guru é só isso, não precisa aumentar nem colorir. Se tu tem ali um facilitador vaidoso, e que de repente faz a mão, pinta a unha, e com gosto pelo seu dedo, aponta querendo, seduzindo você ao dedo, e muitos de nós caem à sedução sensorial do dedo. Perigo. A gente está num plano de provas e expiações, todo mundo, então tem de tudo, irmão. Agora, tu tem o que tu merece. E a questão não é o dedo ou o facilitador, mas você, para onde que tu está olhando? Para o dedo de unha pintada do guru ou para a lua que ele aponta? E olha que lindo, tu olha para a lua. Porque tu já questiona identificação com manifestação objetivada, com a sedução no nível da pele. E tem, o mundo é feito disso, sedução. Mas tua pegada, tua frequência já não é mais de ser seduzido pela carne, pelos sentidos, pela mente, nem mesmo pelo coração afetido e meio abobado, emotivo. Mas tu olha para a lua que o facilitador aponta. Mas olha que incrível, a lua é a manifestação. No entanto, a lua, pela lua, na sua condição de lua, não existe. Está sempre no escuro, se não fosse o sol. E aí tu pergunta, mas então por que o guru, o facilitador, não aponta para o sol? Porque na condição de seres humanos, através da visão, do olhar, a gente não pode olhar para o sol, porque senão queima. E é importante a gente entender isso. Que se o mistério simplesmente se revelasse e fôssemos direto a ele, que não existiria capacidade orgânica, todo mundo, de relação. Tu entende essa possibilidade, irmão? Tu tá humilde a ela, que não é uma incapacidade do todo tudo, porque o todo tudo é o todo tudo, o Senhor das opulências, Bhagavan, pode tudo, mas é uma adequação do todo tudo à nossa condição. Jesus falava em parábolas, porque se ele falasse o que ele tinha e estava pronto e em condições de falar, ninguém ia entender. Então Jesus conta história. Isso não é menos todo mundo. Jesus usa lua para falar do sol, porque as pessoas não conseguiam entender, compreender. Então esse significado não é só em uma ou outra, em todas as tradições do sol é muito linda. Agora, é mais do que isso também, e é por isso que eu usei no início ali a palavra para.
E a palavra para é uma palavra muito forte. Aqui a gente tem no nosso vocabulário também, paradoxo, por exemplo. Essa palavra para é tudo que é o que está além. Então, paradoxo é o que, cara, tu não consegue se apoiar, conceber com a tua razão. Com a condição linear de você funcionar a nível mental. Não tem como. E aí sim, no caminho espiritual, quando se entra em realidade mística, esotérica, irmão, impossível. E tem que ter um espaço maior do que você, identificação, intelecto ou emoção. É um oco, um espaço onde talvez o intelecto esteja ali manifestado, a emoção também. Mas quem é você? Além da manifestação da tua pegada num nível mais de personalidade. Existe um mantra no budismo lindo. Gate para sam, gate bodhi swaha. E é tão importante a lembrança. Gate significa indo. Gate, indo, vai, anda, marcha. Bem-aventurado aquele que marcha. Mal-aventurado aquele que trava, porque ele sofre. Porque lembra, yoga, a vida é movimento, de momento a momento. Então o importante não é o fácil e difícil, não é a tua vida ficar tudo certo. O importante é você trilhar a vida marchando sempre. Tudo certo às vezes, tudo errado outras vezes. Tudo impermanente, mas o movimento sempre. Sempre. Gate, vai, indo. Para gate, indo além. Para sam, gate, confirma e consagra. Não é nem só além, é além, do além. Segue. E aí, bodhi swaha. E é tão bonito isso, bodhi swaha, glória, aleluia, jaya, salve. 3 pontinhos, reticências, não exclamação. É importante de entender bodhi swaha como 3 pontinhos, porque os 3 pontinhos, reticências, eles correspondem a movimento. É importante isso. Não é nem lá, bodhi swaha, que tu chega e tu para, encontrei. Não, o mistério é movimento, de momento a momento. Isso aí não estaria nas escrituras, todo mundo, quando no prólogo de João se coloca, sabe, o verbo é pneuma, é sopro, é movimento. Não existiria o cabimento da ressurreição do Cristo, aquele que não morre. Jesus morreu, turma. O Cristo não. E para não morrer tem que seguir, marchar. Sendo assim, irmão, a maior das terapias que tu pode fazer, a tua vida, é seguir marchando. Prefere, segue respirando. Mas gate, para sam, gate, bodhi swaha. Esse para, tão importante, para. E quando a gente fala em paramatma, é num cuidado de não cair na identificação de Atman, na minha expressão, por exemplo, individual, que segundo Sanatana Dharma, Índia, no contexto védico, até mesmo não é só uma questão do espírito se manifestar na carne e de repente individual marco, não é individual alma também. Isso é tão interessante e talvez valha aqui a contribuição, a tentativa de contribuição, que do momento que o espírito, origem, unidade, encarna alma. Você pode ter até uma outra forma de abordar tudo isso, está tudo certo, mas me coloco aqui só para esclarecer o caminho da investigada. O espírito se manifestou alma, Jivatma, alma individual. Mas tanta é a pegada ou a condição no quadro egóico que vivemos, que até mesmo a gente faz dessa alma a expressão do espírito algo objetivável, individualizado, egoificado. Quando de repente tu de fato faz o teu caminho espiritual mais uma vaidade da tua vida, irmão. E quando então vem o discurso de cara, não é nem isso nem aquilo, vai além do além, paramatma. Então, nesse contexto, fazendo a relação agora, não é o dedo, não é a lua, mas nem mesmo o sol. Porque tem alguma coisa além do sol, porque o sol é ainda manifestação. Apesar de você, com os teus sentidos hoje como ser humano, não conseguir ver,
porque senão queima. Mas o mistério, e isso é bonito, todo mundo, da possibilidade de Deus em nossas vidas, é justamente essa marcha que nos coloca num contexto além da mente, além da razão, além da própria emoção. E de repente, sim, irmão, tu está ali com o mistério em manifesto, podendo até celebrar todas as suas expressões de manifestação, mas em manifesto. E tão bonito isso, numa pegada, vocês que têm mais relação com isso, quem não tem, não é importante você aqui se limitar a palavras, mas mais a um todo da investigação. Dentro de um quadro, por exemplo, né, de tendências ou caminho Advaita ou Dvaita, não dual ou dual, tudo se funde naquilo que, cara, é tudo e o todo sempre. Tão importante, tão bacana isso. O manifesto, não é nada sem a manifestação. O manifesto, ele cresce, a extensão, e é o próprio cabimento do infinito, possibilidade de Deus, que através das suas manifestações se estende. É por isso que é infinito, do contrário seria infinito. Então nota, você, eu, filhos e filhas, expressões daquela origem, uma só, e que através de nós cresce, se desenvolve, segue estendendo. E o como isso acontece nas nossas vidas, nesse contexto de aparência individual, através de reconhecimento, de realização, através do si mesmo. A cada vez que tu está perdido, irmão, tu se dá conta e tu volta. E o pré-requisito para quem quer se encontrar é se dar conta de que está perdido. Um que se acha encontrado, que não está perdido, não tem chance, está ali preso à sua finita possibilidade de teatro, com as suas pseudo-garantias, até se chegar a um ponto onde, cara, a vida dá errado, de todo o script certinho que eu desenhei e escrevi. E aí que vem a rachadura, a abertura. E tão importante isso, questionamento. Não existe caminho espiritual, não existe crescimento em nenhum aspecto da nossa existência sem questionamento. Agora, não é um questionamento, de novo, que parte do propósito egóico. Questionamentos que têm expectativas absolutas em cima de respostas garantidas. Não. São questionamentos que geram pergunta e que nos empurram da nossa travesseira toda em direção ao mistério, em direção à marcha. Tu não precisa se preocupar com as respostas. Foca nas perguntas, que são um estímulo, uma inspiração para você marchar, irmão. Seguir. De novo, se movimentar. E nem sempre é agradável as perguntas, porque cutucam, porque nos desiludem da nossa condição, de repente, de seres com respostas e prontidão. A minha vida já está formada, o script é esse. E satsang surge aí justamente para apoiar, quando de repente o absurdo das perguntas te coloca em crise, bendita crise, para abrir mais. Deixa eu fazer uma referência até bem atual, nisso tudo que a gente está conversando, num contexto de novo de reflexão, de investigação. Mas a gente está aqui na Copa do Mundo, certo? E aconteceu o que aconteceu ontem. E é bem interessante de vermos a grande maioria das pessoas numa certa dependência de resultado para poder ser feliz ou triste. E veja bem, todo mundo, isso é natural. É natural. E se você não sente isso, é porque tu é indiferente. E isso não é necessariamente uma qualidade. Krishna já coloca na Bhagavad Gita: o exercício, a vida é um exercício, um processo de desapego, mas não de indiferença. E nesse quadro eu até atiço um pouquinho mais, porque se tu é indiferente, claro, não é jogo de futebol, mas a realidade do mundo, aonde você está aí na tua bolha, irmão, seguro, em paz, com a vida resolvida, e tu sai na rua e tu não se abala com nada, tu não é um revoltado por ser brasileiro,
nesse momento do mundo, com tanto absurdo, cara, tem alguma coisa de errado contigo, irmão. Mesmo. E veja bem, indiferença é desatenção, todo mundo. É insensibilidade, é condicionamento, é dureza. Isso gera sofrimento. Vai chegar uma hora que inevitável, a tua bolha vai estourar, irmão. Porque tu faz parte não só de uma vida individual se garantindo, tu faz parte do coletivo. E isso em si é provação, faz parte do karma e do dharma de todos nós. Não é à toa que a gente está aqui, sat, sam. Tu precisa do outro para crescer, para evoluir. É uma codependência bendita para justamente você destronar o teu ego. Porque do momento que você sim busca exercitar amor ao próximo, tu destrona ego. Esse é o exercício de karma yoga, de altruísmo, de caridade. Não é à toa que, por exemplo, a comunidade espírita está ali, bhakta, você vai lá, ouve a palestra, né? Tem o louvor, tem o passe, mas, cara, depois de tudo isso você vai para ação, caridade. Seja ela qual for, pode ser até dentro de casa. Quando você de repente perdoa o teu marido, perdoa a tua esposa, os teus filhos, sabe? E para de apontar o dedo achando que eles estão causando algum tipo de sofrimento. Que oportunidade incrível de você lidar com as tuas dificuldades frente ao contraste, à alteridade, sabe? Para com teu filho, teu esposo, e encontrar ali uma forma de, cara, se catapultar em direção a alguma coisa além do teu ego que quer receber por direito. Não, o teu foco na vida agora, por caridade, é também o dever. Qual o teu dever, irmão? Mas a nossa vida é tão na identificação do ego, que é o discurso do direito, que às vezes fica complicado. Tu disputa, tu entra em conflito com quem tu ama, vivendo na mesma casa, por disputas de egos, querendo ver quem tem mais direito. O que é um contexto, vamos dizer assim, mais próximo ao celestial, a possibilidade de alguma coisa mais harmonizada? Pensa bem, irmão. Se a tua vida fosse focada no dever, e a da tua esposa e do teu esposo igual, ou de todos nós brasileiros cidadãos, se cada um fizesse a sua parte, se responsabilizasse por aquilo que é seu, o que não seria um lar, um país, um mundo de pessoas responsáveis, cumprindo com o seu dever, servindo e realizando que sim, é através do servir que tu engrandece e cresce, encontra contentamento, bem-aventurança. Que o caminho inverso, e tu pode, cara, comprova isso por ti mesmo, não acredita no que eu estou falando, pelo amor de Deus. Vai lá, age, faz a sua parte e vê a harmonização. Porque a vida de um santo tem, né, a pegada da paz, da harmonia, da serenidade, da compaixão. Porque a vida dele é uma vida dedicada ao dever. Não tem um santo num trono com uma coroa, todo mundo prontinho para bater foto. Os santos se escondem por aí. Num sentido nosso, claro, algumas autoridades têm o seu karma até também de líderes políticos e tem que fazer a prescrição. Tudo bem, mas eu não estou falando disso. Vê a obra que está por trás da fachada. Essa é a história. Então é importante aqui que o exemplo que eu esteja dando de Copa do Mundo, jogador de futebol, não ecoe com a tua indiferença ao tema futebol. Não estou falando de futebol, estou falando de ser humano integral. Mas o que a gente vê é uma dependência de todos nós brasileiros, torcedores, tão carentes, cara, de sentimento de patriotismo, de sentimento de orgulho, ainda que, sabe, no sentido o bem humano, mas, cara, é carência, não é possível. E a gente é todo errado nesse sentido de cidadania, e é bem possível que através de Copa do Mundo a gente se faça mais cidadão também, pelo menos num nível ali momentâneo, mas existe isso, essa dependência, vamos dizer assim. E ontem foi um dia bem interessante, bem humano, onde tu, de uma certa forma, chora de felicidade, né? De alegria, o Brasil passou, mas, cara, tu não confia. Momento. Onde é que esse movimento agora vai me levar?
Qual vai ser a cara do próximo momento? Então é bem interessante o nosso momento como cultura aqui, porque a gente não confia em todo mundo. Quer dizer, na expressão do momento, cara, que absurdo. E ontem eu vendo programas de televisão, né, e comentaristas, e é tão interessante ver o ser humano se tagarelando inteiro, apontando o dedo para tudo que é lado, fala. Eu até gosto, sabe, de ver o ser humano ali, porque aquilo aquieta um pouco a minha fala. Então não é no sentido assim de condenar nem nada, meio que de alguma forma aquilo entra e de repente é uma oportunidade de crescer, sabe? Através daquela referência, me observando, né? Mas existe, o que me chamou a atenção, um quadro de condenação muito interessante da equipe brasileira de futebol, que nos representa, entre aspas, está vivendo um momento, cara, de um bando de grandalhão, homem, né, chorão. E que, cara, que delicado isso, né? O seu time, a sua nação, ou seja, os representantes do teu time, da tua nação, na Copa do Mundo, ser um bando de homem chorão. E tu poderia, e os comentaristas normalmente tem um outro que consegue abrir, rachar ali além. Cara, só falam disso, né? Quer dizer, não é mais bonitinho a galera chorar no hino nacional. Ficou preocupante agora. E veja bem, um outro tema paralelo, o uruguaio, né, que mordeu. E condenação, porque essa é a questão, esse é o mundo horizontal. Fez errado adulto, como é que pode morder o outro dentro do campo? E está aqui a multa. Veja bem, não questionamos, você pode até concordar para mais, para menos, poderia ser um pouquinho mais, mas esse é o mundo. E não tem nada de errado em errarmos o alvo, pecarmos e de ter algum tipo de consequência. Isso é karma também. É projeção egóica de uma cultura de valores específicos, ou seja, nós, a FIFA, no caso, no nível da horizontalidade. Agora, dói ver a história se limitando só a isso. E não é a negação disso, todo mundo, é importante. Porque, irmão, se tu comete um crime, não importa que tu tenha Jesus no coração, tu vai para a cadeia. E bendito Jesus no coração para você estar dentro de uma cadeia livre. Estão comigo aqui? Se de fato Jesus está no teu coração e tu comungou com o Espírito Crístico, 1 mais 1, 3, tu pode passar a vida inteira, que é só momento, dentro de uma cadeia, se sentindo livre. Diferente de tantos de nós que não estamos na cadeia, mas nos sentimos imprisionados, todo mundo, dentro das nossas próprias casas, com toda a abundância que se manifesta à nossa frente. Então é relativo à questão da escravidão, do emprisionamento, muito. O ponto é que cada coisa no seu lugar, e é importante isso. Mas o que eu quero trazer é uma investigação tentando verticalizar um pouco dessa condição de avaliação só horizontal. E sim, tem um cabimento, né? Um bando de homem chorão. E saiu, a gente não confia mais, porque saiu de um equilíbrio, vamos dizer assim, adequado e até agradável e orgulhoso e tudo mais tal. Como é que vai ser o próximo jogo com esse bando de homem chorão? Será que uma psicóloga que foca de repente só num contexto de horizontalidade, né? Porque o Filipão tem cuidado a isso, ele tem uma psicóloga na seleção brasileira, não conheço o trabalho dela especificamente, espero que não seja só de autoajuda, porque não vai resolver nesse momento cuidar dos homens chorões, tipo papeizinhos escrito eu não sou chorão, eu sou vencedor, sou o homem maduro, representa aqui o meu... Enfim, não rola, irmão. Tudo ego, trocando de figurinha. Mas e a verticalização? Quando de repente sim, irmão, o cabimento do choro. Porque no nível até cultural a gente tem uma pegada de emoção. Agora, do momento que a gente é só isso, se identifica com isso, aí é problemático. Mas do momento que a emoção, no caso de ontem todo mundo, representa um canal para você liberar o que tem de tenso, o que tem de excesso,
o que tem de cobrança, o que tem de errado em você, que assim seja. Talvez mais bendito no nível da terapia você chorar do que você exclamar palavrões do jeito que acontece, cara, aqui. A primeira coisa que aconteceu, bem interessante, eu estava vendo o jogo num prédio, e aí acaba o jogo e, cara, sai um monte, não é só um ou dois, um monte, parece que foi tudo combinado, no terraço, porque o cara não se aguenta mais, e exclama o palavrão, filha da puta! E vai, no desabafo, o cara não se aguenta, e o que sai da boca dele não é lágrima, é palavrão. E num sentido terapêutico, antes você falar um palavrão do que ter um ataque cardíaco, mas gera karma. Tudo bem. O cara que de repente, sabe, chora, e no caso foi comovente nesse sentido de observar um monte de homem chorão, mas de novo, verticalizando, cara, é algo que cria espaço. Então, num sentido momentâneo, é inevitável. E com esse padrão cultural nosso de mais emotivos, brasileiros, latinos, sabe? Agora, a história não pode se reverberar para o próximo momento. Mas a única coisa faz que a gente não leve a marca, até mesmo traumática, daquilo que já foi o momento passado, é a tua fé e relação com o movimento. E movimento é fé, todo mundo. E de novo, não é crença, mas é a fé em algo no maior, que tu teve que abrir mão da tua vergonha no menor, que não poderia na frente da televisão, 1 bilhão de pessoas chorar, e tu permitiu o choro. Mas abençoado o choro pela terapia, mas e o próximo passo? Aonde é que tu vai estar? Porque se for na identificação com o passado, se for na identificação com a emoção, de fato, num contexto de esporte de alta performance, não tem cabimento. Você tem que ter controle emocional, mas não esses que os comentaristas falam, de um homem, ser humano endurecido, tendo que fazer o papel de homem, não chora. Mas de um ser humano mais integral que sim chora. E mais integral ele, num sentido completo, do que de repente a referência que a gente tem do como um homem e uma mulher deveriam funcionar no mundo. Mas a salvação, todo mundo, a glorificação, a extensão disso, a libertação dessa pegada que sofremos, irmão. Eu como homem, você como mulher. E espero que esteja mais a tua consciência do que a inconsciência. Mas é impressionante o como sofremos em função de papéis que nos foram impostos por uma cultura, sociedade, instituição da família, instituição da religião, e que, cara, pelo fato de você não conseguir cumprir com o papel, tu sofre. E a ideia de caminho espiritual, se tem um cabimento, que não caminho espiritual como entretenimento, para você em algum momento da tua vida fazer para, sei lá, dar uma esquecida, não, mas como sadhana, como prática espiritual, sabe? É você consagrar, de você entrar e de você se explorar, se investigar, sabe? De uma forma mais ampliada, porque se isso está acontecendo, uau, não tenha dúvida, o próximo agora da tua vida vai ser um agora maior, porque tu está mais estendido, mas não limitado só nas questões da horizontalidade de você. O que aquele choro fez num nível de possibilidade? Criou espaço. Então vamos dizer assim que os jogadores saem dali mais espaçosos. Se as pessoas consagram o sopro, que é espaço, e não é emoção, que já foi, a terapia já aconteceu. Uau! Eu vou estar com esse espaço que eu consagrei, ao invés de ficar agora, cara, cheio das minhas resistências e medos e controles da emoção daquele jeito voltar, ainda mais com a pressão da mídia. Faz sentido o que eu estou falando, todo mundo? De você se libertar de papel. Não tem como, na identificação disso, que inclusive a comissão técnica é responsável, o papel de brasileiro, jogo, Copa no Brasil, agora tem que ganhar. Não vai rolar, irmão. E se rolar da gente ganhar a Copa do Mundo, mas não conseguir ter essa extensão, nesse nível mais íntimo,
cara, as pessoas não vão conseguir nem saborear a vitória. Em função, sabe, do sofrimento, da pressão, do peso daquilo tudo. E é importante da gente descobrir a possibilidade, ou as infinitas possibilidades, e não deixa isso só no discurso poético, não, todo mundo almeja, ou melhor, vislumbra, sabe, infinitas possibilidades da tua vida quando você abre mão de papéis, da identificação com o ego, da identificação com a crítica que vem de fora para dentro, de pessoas que não entendem nada, de entender um irmão, não no sentido piegas de peninha, mas à base de uma compaixão que você já investiga e explora em você, que o cara, sim, cara, mordeu o outro. E quantos de nós também não temos vontade em momentos, sabe, de tensão em nossas vidas, de morder o outro, de bater no outro, todo mundo, de reagir, porque não somos indiferentes, e você tem algo em você de justiça, sim, que quando tu vê um crime, tu tem vontade de ir lá e fazer alguma coisa, sabe, é até por impulso, e perigo, impulso, você reagindo, porque ali tu toma um tiro, você que, cara, tem boa intenção e quer ajudar, então não, lembra, passa, mas enxerga a realidade como ela é, sabe, porque tu conhece o mordedor em você, e aí tu consegue ver um irmão que sim, é condenado e tem uma multa, mas cara, que precisa de educação vertical, que precisa de autoconhecimento, porque do contrário a história só vai se repetir com punição e nada mais, e não é culpa dele. Tu entende isso, irmão? Que o que você sente hoje, que o teu botão vermelho hoje, não é culpa sua, é responsabilidade. Mas que é bem possível que no mistério da vida tão ampla e complexa, que o teu DNA seja um DNA que lá de trás traz a vontade, o impulso de morder o outro. O homem, nesse sentido selvagem, todo mundo, está lá no nosso DNA, irmão. E que tem determinadas coisas dos traços da tua personalidade, que não é uma coisa tua específica, vem, e que hoje, consciente, em condições de dar espaço, de acolher, de não reprimir, de perdoar, de aceitar, de ampliar a tua existência de relação com, de repente, essas tuas sombras, cara, tu limpa. O que tu vai oferecer para o teu filho, irmão e irmã, é isso. Diferente do que teu pai pôde te oferecer, que de repente é impulso, é reatividade. Teu pai é nervosinho, tu é também. E teu pai fez o melhor que ele pôde, mas o que tu vai fazer com essa realidade do nervosinho você? Ficar condenando o teu pai? Ou ficar negando essa tua realidade, que tudo bem não está ali na frente da televisão, aos olhos de 1 bilhão de pessoas, mas que, cara, no silêncio do teu quarto de portas fechadas, te consome, irmão. E essa realização da gente, todo mundo, adultos que somos, não mais crianças, acolher essa criança ferida, essa que de repente sai e morde o outro, cara, mas de uma forma onde, cara, é responsabilidade assumida, sim, eu vou cumprir com a minha pena, mas eu vou cuidar da minha existência, eu vou verticalizar essa educação que não pode se resumir só à base de erro e culpa, e condenação, cobrança, tem alguma coisa a mais. E me ousa dizer, apesar de um exemplo aparentemente tão tosco, todo mundo, mas que eu espero que te catapulte como ícone em direção a uma reflexão tua própria de ti mesmo. O que tu está fazendo com a tua vida? Nesse sentido, da tua condição de ser humano, com todas as suas características. Eu falei no início do encontro, para um pouquinho, fecha os olhos. Onde é que tu está? Por que tu está aqui? Porque se tu não entende onde é que você está, tu não consegue dar o próximo passo, a esse fiel, esse certeiro. Tu é só ficar dando passo, sair da cama sem noção, deixando a vida, entre aspas, levar, preso numa roda. A tradição chama isso de samsara, porque tu não questiona, irmão. Tu não questiona a forma que tu está entrando no teu carro, reativa ou responsável? Tu não questiona o papel
que tu está tendo nessa vida, representando o quê? A imposição da sociedade do teu pai, que gostaria que tu fosse advogado, ou teu dom e talento, que não tem como negar, esconder, brota, e é claro para você, tu nasceu para isso e não para aquilo. Antes tu viver a tua vida, a tua própria vida, cumprindo com teu karma, sua karma, realizando o teu dharma, sua dharma, propósito de vida, missão de vida de forma imperfeita, do que você viver a vida de outro, satisfazendo os outros de forma perfeita. E olha a declaração de textos, sabe, milenares, que se fosse mentirinha, bobeirinha, já teriam caído, mas estão ali. E o texto diz, antes tu cumprir com o teu dever de forma imperfeita, porque tu és ser humano imperfeito, do que viver o dever do outro de forma perfeita. Uau! Imagina se isso, e se está, não estou aqui pedindo concorda, não concorda, mas se isso gera algum tipo, te traz, te tira da indiferença e gera algum questionamento, às vezes confortável e talvez nem tanto, abençoado satsang, irmão. Para você sair daqui talvez rasgado, mas nota, deixa a vida rasgar, porque rasgado, ampliado. Não existe o ressuscitado Cristo sem Jesus na cruz. E a pergunta fica, o que tu tem que sacrificar? Dessa sensação de você solidão, sozinho. Tão incrível isso. Se a gente veio do fonte, e a fonte se faz manifestação, eu e você, todo mundo, e tudo mais, porque é o todo tudo, não exclui nada, nada, absolutamente nada. Não é o todo menos alguma coisa, é o todo tudo, o pacote inteiro. Sendo assim, é você do jeito que tu é, com as tuas características, qualidades e defeitos. Se Deus te aceita por ser o todo tudo do jeito que tu é, cara, se aproximar de Deus é você exercitar a aceitação perante a ti mesmo. Só que tu tenta fazer isso com teu ego, não rola. Então, abrir mão do ego e exercitar, olha que forte isso, todo mundo. Nisso que eu falo, e tenta fazer relação, nem tenta, vislumbra a possibilidade da relação. Falei do dedo da lua, do sol e parar, daquilo que está além do sol. Quando você exercita, irmão, na tua vida, uma aceitação, a tua incapacidade de aceitar, você já está no si mesmo. De primeira, cara, tu não garante. Porque tu fala para mim, cara, é impossível aceitar. Eu não consigo aceitar. E de repente no livro parece, aceita a realidade como ela é, não como você gostaria que ela fosse. E a realidade como ela é, tu não consegue aceitar. E tu condena, tu cobra, tu vai para casa triste, se achando menos, porque o discurso está ali, tu quer fazer isso, mas tu não consegue, irmão. Claro, como não consegue? No nível do personagem a gente tem limite. Daí a realidade da imperfeição, porque se fôssemos perfeitos, não morreríamos. Em que sentido? Não dessa vida, porque se tu nasce, tu morre. Não morreríamos da realização daquilo que não morre, do eterno em nós. Mas não tem perfeição. A gente cai o tempo inteiro. A gente tem que nascer de novo para tentar, dessa vez, se dar conta daquilo que não morre. Mas no sentido realista, da prática, no dia a dia, todo mundo, e não só em coisas grandes, nas coisas tolas e pequenas. Quando você, irmão, se dá conta que tu não aceita, e tu acolhe, tu aceita a incapacidade da aceitação, tu está entendendo? Tu compreende o milagre já acontecendo? Ou seja, tu se rasgou. Mas ao invés de ficar na identificação com a culpa, tipo, não consigo aceitar, tu entrega. Eu não consigo aceitar. E ao invés de fazer isso aqui, tensão, tu faz isso aqui. Tu entrega. Esse é o cabimento Senhor. Amém. Não a minha imperfeita vontade, mas a vossa perfeita vontade. Se tu não acredita, fica com o espírito por trás da frase amém. Sai da finita possibilidade do menor, que não aceita. Estende, rasga. Para o maior, além do menor, resumo, entrar. E de repente o milagre para você também, ateu. Poder ser percebido, compreendido, realizado. Que absurdo! Eu estou aceitando a minha incapacidade de não aceitar.
E o que eu sinto por experiência direta é paz. Eu fico em paz quando eu entrego, quando eu abro mão, quando eu confio, quando eu exercito na minha vida aceitação, acolhimento. Mas isso é gatei. Esse é o caminho, esse é o rio. Vai, não para, não interpreta ou não se identifica com as interpretações momentâneas, que normalmente vêm à base de impulso. Segue adiante. Vai, respira. E essa serenidade, todo mundo, essa paz que não é pessoal, transpessoal, talvez até do impessoal em nós, vem e invade. E aí a vida, uau! 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 Eu vou ler um texto para vocês que de alguma forma veio a vontade de trazer para a gente talvez concluir com essa vibe, sabe? Porque me ousa dizer e assumo a responsabilidade pela ousadia. E tão bacana, e eu honro e agradeço vocês a isso, a aceitar o convite de chegar em silêncio e de sair em silêncio, porque isso representa muito todo mundo, num sentido, vamos dizer assim, mais esotérico, místico, mais sutil. Mas se tu tá aí inteiro, tu enxerga, tu sente o cabimento disso. Não é que não existam perguntas, não é que não exista até uma instigação e dar continuidade, sabe? Não é que não dá para fazer mais, não é que não é sedutor a gente, cara, encontrar algum conforto que eu... Peraí, vamos aprofundar isso, sabe? Segue. Mas o desafio de ser humano, onde a gente volta para as realidades das nossas vidas, para as máscaras que a gente usa como pai, como mãe, filho, filha, como funcionário, chega segunda manhã, sabe? Como chefe, como brasileiro. E da gente buscar fazer dessa realidade, que no caso no nível do discurso não adianta muita coisa. Se isso aqui vai ser um discurso que tu vai anotar para colocar na gaveta e tentar lembrar. Mas não, confia. Se isso que eu estou aqui colocando e compartilhando com vocês tem alguma coisa de real, tu não precisa se preocupar, porque é real. Se é real, simplesmente é. Se não tem nada de real, cara, morre, porque é impermanente, não tem valor. É irreal pela natureza. Sendo assim, sabe, nem se preocupe em esquecer. Tu esquece, porque, cara, não importa, não é real. E o incrível desse mistério, desse eco, que de uma certa forma acontece, de coisas que têm um sentido, de novo, tão importante, investigativo, reflexivo, é para fazer dessa investigação, dessa reflexão, ao longo do aspecto mais ordinário das nossas vidas, quando a gente volta para casa, alguma coisa, cara, para te inspirar sadhana, prática. A tua vida, para yoga na sua vida, ser na arte de viver, sabe? E tu não precisa, tu de repente tá aqui nem sabe o que é yoga, tu não precisa saber o que é yoga, irmão, num nível conceitual. Se tu pratica e exercita uma vida de atenção na ação, isso é yoga. E de repente nessa vida de atenção na ação, talvez esse sendo o pré-requisito mais importante, talvez mais democrático também, porque a todos, tu não precisa de tapetinho, tu não precisa de ler escrituras. Se vem tapetinho e escrituras, que seja para reforçar a tua qualidade de atenção, ou da atenção em você. Sim, sim, sim. Mas disso aqui se consagrar todo mundo. Do texto que eu vou ler aqui, não aos teus sentidos, a tua mente, a memória, mas na vida, do agora de cada dia, sabe? No fácil, no difícil, com todas essas
condições, sabe, que surgem, e isso é karma, o meu karma, teu karma e o nosso também, mas podendo ali, nesse espaço que abre e segue abrindo, porque tu segue respirando, tu segue marchando, a de repente revelar o Dharma para vocês. É bem importante, sabe, essa deixa que tu não é só resumo kármico, irmão. Tu não é só Marco, João, Maria, Marcelo, Joana. Tu é um eu sou antes da manifestação da tua, entre aspas, propriedade. E sim, sabe, talvez dedicar nesse contexto de espaço-tempo e em todos os quadros que surgem, sabe, uma relação com esse eu sou. E que naturalmente, inevitavelmente, no momento que a tua vida é dedicada a isso, que todos os aspectos, condições, manifestações da realidade de Marco vão ser mais fluídas, mais espaçosas, mais equilibradas, mais sattvicas, em função dessa relação com o eu sou. E ousado sou quando falo para você, de uma certa forma, abrir mão um pouquinho de você, da tua história. Que sim, você faz terapia, tu é bem intencionado, tu é da turma do Dharma, mas do momento que eu sou ainda seduzido pela minha história, pela minha vida, do momento que eu resumo ao eu, meu, menor, minha existência, e que o ato da gente se estender ao outro já é o caminho em direção ao mistério do eu sou. E Krishna fala na Gita, na canção, exatamente isso, os diferentes caminhos, e vê o que ecoa com a colocação que eu coloquei no início do encontro. Onde é que você está e que caminho que tu se sente inspirado no nível do dever a trilhar. E dever que, de novo, não vem à base de cobrança, não é de fora para dentro que eu estou falando aqui, não. Toda essa pegada de dever, de ordem, de obrigação, de disciplina, cara, isso é de dentro para fora, é realização, todo mundo, não é projeção, é de dentro para fora. Mas qual é o teu caminho, irmão? E fala Krishna: aqueles que direcionam o coração a mim. E Krishna fala aqui em primeira pessoa. Qual a primeira pessoa? Eu sou. E a gente está usando a palavra Krishna porque o livro é de um texto chamado Bhagavad Gita, de Bhagavan Sri Krishna. Mas se você opta por Shiva, por Adonai, por a Durga, por Jah, Allah, Tupã, ou o nobre silêncio, o grande mistério, tudo bem, eu gosto, o si mesmo, Paramatma, o eu sou. Então a primeira pessoa aqui é o eu sou, em mim, em você. It's para Guru, além do Guru esse do dedo, é a fonte da onde o sol se manifestou, que dá a condição da lua poder ser iluminada, para que nós, nas condições de seres humanos, possamos ver. Mas a gente não para por ali, porque isso é crença. Vejo e creio. Não. Investigo, aprofundo, entro num contexto esotérico, não exo, lua, exo, me leva ao sol, a possibilidade de um sol, e sigo a marcha, não me contento, no bom sentido da palavra, nem mesmo com isso. Uau, qual que é a fonte da onde o sol surge, com a sua condição de oferecer luz, nutrição, calor, e a nossa existência ser possível. Aqueles que direcionam o coração a mim e me adoram com fé e devoção infalível, estes estão firmemente estabelecidos no yoga. Aqueles que buscam a realidade transcendental, sem nomes, sem formas,
contemplando o imanifesto, além dos pensamentos e emoções, com os sentidos pacificados, a mente serena e o empenho ao bem de todos, estes chegarão a mim. Olha só, todo mundo, isso aqui é uma afirmação. Eu não vou nem entrar em detalhe aqui com nada disso, mas só o parênteses, é uma afirmação. E o que eu coloquei, aqueles que buscam uma realidade transcendental, e veja bem, do todo tudo, que não nega, nem resiste, nem reprime pessoa, mas que está além, não é só pessoa, é transpessoal. Talvez mais cabimento para esse termo, trans, além, do que impessoal. Sem nomes, que mistério, como é que tu consegue ter relação, irmão, com sem nomes, sem formas, contemplando, ao cabimento de meditação, contemplando o imanifesto, o grande mistério, segundo os nativos, todo mundo, aqueles que tinham relação com terra, e que não se limitavam só a honrar e agradecer Pachamama, Mãe Terra, que tudo tinha um mistério por trás disso tudo. Uau! Como que se entra nessa relação com aquilo que não é objetivável? Com a tua mente não, ela é apegada ao objeto. Ela faz até de objetos que são ícones, ídolos, e trava no objeto e tu acha que de repente Deus é a lua. Não, irmão, sol, além do sol. Honra esse nobre silêncio que te dá a condição de comungar com um grande mistério, mas olha que forte, continua grande mistério, irmão, não concebível, em palavras, em pensamentos, mas pode ser realizado. Porque se o grande mistério pudesse ser resolvível, se houvesse uma resposta, uma condição de adjetivar grande mistério, irmão, já não seria mais mistério, seria grande. Mas o grande mistério, que segue, sempre, 3 pontinhos, além dos pensamentos e emoções, ou seja, na nossa condição de eu, meu, menores, com os sentidos pacificados, tão importante, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Daí o cabimento, o que é yoga? Yoga é a cessação da agitação mental, irmão. Com a mente pacificada. E o empenho ao bem de todos, estes chegarão a mim. Olha que lindo, todo mundo. Desafiante e lento é o caminho do não revelado. Por isso que a gente tanto sofre, todo mundo. Lento. E todos nós, assim, numa condição patológica de, ansiedade. Não, calma e tranquilidade, faz tua parte. Mas é muito forte, porque a gente quer resultado imediato. Você quer o produto já. E não, o foco é processo. Mas olha que lindo, ao longo do processo, você com fé, no último, no destino, com você já vislumbrando, porque tu está inteiro no agora do processo, mas o agora do processo vislumbra o agora, vamos dizer no sentido ilustrativo, do produto. É o mesmo agora, irmão. Então que lindo você poder caminhar lento, como encarnado, sujeito a alegrias e tristezas, sucessos e insucessos, mas a fé, o movimento, que é a tua relação, e não identificação, o momento, te leva. Difícil para o homem trilhar. É uma declaração, todo mundo. Quem disse que ia ser fácil? Quem vende o fácil, quem vende alegria, quem vende felicidade, relativa com áreas de absoluto, é a mídia que quer te vender produto. É comércio. E vai lá, tu que acredita na venda, na sedução, compra e vê se você adquire felicidade no nível mais profundo com meros objetos de tendências relativas e impermanentes. Tu não tem que acreditar, tu tem que comprovar, tu tem que falecer dessa ilusão que alguma coisa de fora vai te satisfazer num nível último. Não tem caminho espiritual antes, todo mundo, da desilusão.
E desilusão é bendita, porque tu abre mão da ilusão. Tu não é mais iludido, tu é desiludido. Amém, graças a Deus. Não tem aquela frase do Hermógenes, Deus me livre de ser normal? E o que é essa frase? É Deus me livre de continuar sendo iludido. Honra desilusão. Tu caiu, sabe, saiu, se libertou de ilusão, tu é livre. Enxerga grande. Mas, para aquele em que sou o objetivo supremo, que trabalham e renunciam, que palavra forte, renunciam, que meditam com devoção absoluta, estes eu irei resgatar do fragmento do ciclo do viver e do morrer, samsara. Pois sua consciência, olha que forte, consciência, dá-se conta, o si mesmo consciente em você, encontrou a minha própria. Acalme a sua mente em mim. Em mim quem, todo mundo? No eu sou. Não no Marco, não no João, não na Maria, não em qualquer objeto manifestado, não na unha do guru. Acalme a sua mente em mim, eu sou. Acalme seu intelecto em mim. E sem dúvida você estará unido a mim para sempre. Se você não consegue acalmar a sua mente, aprenda a meditar. Se você não tem poder nessa manifestação de você aqui hoje para tal disciplina, trabalhe para o bem alheio, pois a caridade, nesse sentido responsável, pode levá-lo à completa realização. Porque caridade é extensão ao outro. Lembra? Tu destrona o ego. O ego que é posse, identificação. O ego que é isso. Caridade, isso. Se você for incapaz de fazer até isso, meditar ou fazer caridade, e olha que lindo, renda-se então a mim. Discipline-se e renuncie os frutos de todas as tuas ações. É muito forte isso, todo mundo. Ou seja, de você viver uma vida onde tu faz e tu abre mão do resultado. Tu oferece o resultado das tuas ações ao mistério, a Deus ou ao eu maior em você. Mas não te cabe mais ficar fixado com a expectativa de se dar bem, resultado, fruto, nem que a sua intenção seja boa. Tu simplesmente age, irmão, pela consciência em você. Tu cumpre com o dever, tu serve. Melhor o conhecimento que a existência mecânica. Melhor a meditação que o conhecimento. Mas melhor ainda, irmão, é desapegar dos resultados das ações. Porque isso leva a paz imediata. Tu vê, todo mundo, o exercício de caridade é medicamento, irmão. Mesmo. Se tu tá preso a um momento desfavorável, onde tu tá, sabe, vivendo a crise e deprimido, sem estímulo para viver, mesmo, amanhã, irmão, sai da cama. E ao invés do foco da tua vida ser a você resolver a tua vida, essa desestimulada e meio que deprimida, vai, simplesmente vai e estende a mão. A paz, a bem-aventurança, a terapia, o medicamento é imediato. Mas não acredita no que eu falo. Faz. Amo aquele que é incapaz de fazer o mal, que é amigo fiel e sente compaixão, vivendo em contentamento, além do eu e do meu menor, do prazer e da dor, paciente, firme na fé, com todo o seu coração e mente, entregues a mim, mais uma vez, a mim quem? Ao eu sou, antes da forma. Este é meu amado, sem agitar o mundo e não sendo agitado por ele, além da oscilação, da competição, além do medo. Este é o meu bem-amado. O eu sou não tem como estar mais próximo de você. E está aí suspirando, soprando.
E tem um caso de amor que tu nem se dá conta. Do contrário, tu não seria nem possível. Tem que existir um eu sou antes da tua manifestação como pessoa. Tem que, é impossível não existir todo mundo. Antes de você receber o seu nome que teu pai e tua mãe te deu, no tal batismo da água, responsáveis eles em te batizar, num sentido simbólico, mas tinha o eu sou. O bebê já está nascido, todo mundo, ainda sem nome, e ele não está ali não existindo até receber um nome. Quem é esse? Eu sou. Logo após a luz. Não é possível, isso não é só poesia, irmão. Falar que uma mulher dá à luz. Tantas coisas no nível até esse, sabe, no estudo das palavras, que estão ao nosso lado e a gente perdeu. E é incrível, porque o manifesto sendo tudo, todo está no concreto também. Se tu estuda a etimologia das palavras, sabe, tu vai descobrir tanta coisa daquilo que está velado em função da nossa conceitualização ou tendência insensível de se relacionar com a investigação. Irmão, tua mãe deu a luz. Tu nasceu. E aí? E aí? Incrível, né? Tem uma vida de 30, 40, 50, 60 anos para me fazer marco, para chegar aqui e ter a compreensão e me desconstruir, desfazer marco. E nessa desconstrução, me relacionar de novo com aquilo que nunca me abandonou. Eu sou. E que bênção o yoga em nossas vidas, nesse sentido de sadhana, de caminho espiritual, onde tu, irmãozinho, resgata a relação com aquilo que perdeu relação. E aí é que eu falo, tu agora veste a tua máscara de Renata, de Antônio, mas está ali você, não mais na identificação, porque esse Antônio, essa Renata já não mais. Mas o eu sou está ali, todo mundo. E quando a vida abençoar a passagem, irmão, se a tua vida for uma vida de dedicação a eu sou, o que vai sair da Renata, do Antônio, de quem for, é sim. É sim. Sim. O que é real é real. Não morre, nem mata. E o que é irreal, o que nasceu, vai inevitavelmente morrer. E apesar sim de um quadro, pela nossa condição de seres humanos emotivos, não indiferentes, expressarmos dor, luto, medo, que tu não é só esse resumo de dor, luto, medo, confusão, que tudo isso faz parte, mas é passageiro, te coloca mais ligado, mais atento, mais sensível. Que bênção a dor, todo mundo, que bênção o luto, para eu me reconhecer mais frágil, mais vulnerável, e sendo assim, rasgar a minha egoidade que se acha, e me colocar ao todo que vai dar colo ao luto que eu estou experimentando. Não nego, acolho, e tudo circula. E tudo bem, irmão, você pode experimentar tristeza, faz parte da vida, mas tu não precisa sofrer. Eu acabei de voltar de um retiro, Yoga de Jesus, e eu só quero concluir com essa, porque eu acho, me veio agora, não sei porquê, mas eu gosto assim de ver, né, no caso as imagens que a gente tem, né,
dos textos do Evangelho e tudo. E aí você tem Jesus e os ladrões, né? E Jesus tem aquele momento dele assim super forte ali no processo dele. Jesus ali fala: Pai, por que me abandonaste? Ou seja, super humano, no lapso, na fratura, né, do todo crístico, e de repente na relação do Jesus, ser humano, cara, tá doendo, não sei se eu vou aguentar. Forte isso, todo mundo, né? A gente reconhecer Jesus como aquele que também esqueceu. E talvez também um monte de outras coisas bem humanas, que a gente não tem muita clareza e tal, não sei o quê. Mas Jesus fala isso: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Por quê? Por que me abandonou? Por que me abandonaste? E logo após ele fala: Amém. Que seja feita a vossa vontade, não a minha imperfeita vontade. Consagra, Pai, estou aqui para servir-te. Para uma pessoa que vive uma vida de dever, todo mundo, claro que ele vai falar amém. Para uma pessoa que está mais na realidade crística do que na realidade humana, no nível da identificação, é claro que vai chegar o momento aquele e que pode ter até a fratura, o esquecimento, mas logo em seguida o amém é reforçado. Porque tu rezou a vida inteira e a tua vida inteira tu sublinhou amém, amém, amém. Chega na hora da morte, tu não vai ficar resistindo, controlando, tu vai falar amém como consequência. E não como tipo, lembrei de falar amém. Não, consequência. A morte chega surpreendendo, e ao invés de você dizer não, tu diz sim. Mas olha que lindo. Dos dois ladrões que estão do lado ali de Jesus, também condenados à cruz, o que está ao lado esquerdo de Jesus, ou do lado direito, ele fala: cara, como é que pode? Vai lá. Tu fala que é Jesus, o Rei dos Judeus, Filho do Pai, Filho do Homem. E aí, faz um milagre aí, sai fora, irmão. E Jesus não respondeu todo mundo. Mas aquele outro, de alguma forma, por um contexto, veja bem, olha o absurdo. Isso aqui é para termos o entendimento do cabimento da nossa imperfeição. Até nessa realidade kármica, aonde a possibilidade dármica, por mais que o karma seja denso, existe. Olha o exemplo: o cara é ladrão, foi condenado à cruz, isso é karma. Mas naquele momento, e é importante a gente não entender o karma no seu sentido certo, errado, positivo, negativo, é karma. Que numa aparente condição de karma negativo, porque o irmão estava na cruz, ele estava atento. E ele não com os olhos, não com o ouvido, mas ele viu o Cristo em Jesus. Ele escutou, ele comungou todo mundo, ainda que na cruz condenado como ladrão. E ele exclama sim para a possibilidade crística naquele do lado acontecendo. E Jesus fala: filho, irmão, agora, já agora, não depois, todo mundo, de ciclos e ciclos e ciclos, estará comigo na casa do meu Pai. E é tão incrível isso, porque às vezes a gente precisa de um karma denso para ter de uma forma fulminante, irmão, a realização do Dharma, consagrando tudo todo de vez. Esse mistério da espiritualidade kármica e dármica, ele não pode ser categorizado pela nossa forma de ver o mundo, de categorizar o mundo. É tudo, lembra, é grande mistério, irmão. E às vezes a gente meio que se acha, sabe, imperfeito, sem condições, não merecedor. Irmão, de repente está aqui do teu lado, com todo esse quadro aparentemente desfavorável, a abertura para você enxergar aquilo que antes tu não estava enxergando. Como esse ladrão, todo mundo, que disse sim, que comungou com Jesus no nível daquilo que não morre. E é por isso que Jesus chega para ele e fala: irmão, você já está do meu lado, na casa do meu Pai. Porque talvez seja a nossa vida menos parecida com a vida de Jesus e mais
parecida com a vida desse ladrão. Mas o potencial crístico que fez Jesus ressuscitar, fez esse ladrãozinho aqui também, todo mundo. Do momento que ele estava no eu sou e não identificado já com o ladrão, que não precisava mais de identificação, estava condenado na cruz já. E de repente rolou, uau, eu sou. Encontrou o um sem o segundo. O Cristo é um só. Que assim seja, todo mundo. Namastê. Eu vou pedir para todos vocês fecharem os olhos, por favor. Se quiser dar um deitadão no meio da sala, sim, sim, sim. Deita aí, irmão. Agradeço, honro a tua atenção, qualidade de presença. E sim, isso exige. Mas agora vai para o colo. Deita ou senta, relaxa, com os teus olhos fechados. E a gente conclui. Com bênçãos de Deus.